Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao BNI Upcast, o podcast do BNI Up Jundiaí. Meu nome é Daltro Coutinho, sou o seu apresentador e aqui no podcast você vai poder conhecer um pouco mais sobre os empresários e empresárias, especialmente empresárias hoje, que fazem parte do nosso grupo e que vão poder te ajudar com as suas demandas, a resolver os seus problemas, seja em qual âmbito for. Antes de começar o nosso bate-papo, deixa eu fazer uma apresentação dos nossos patrocinadores. Então, primeiro temos a Engegrid. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir os seus custos operacionais. Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz e ter um retorno de investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza a sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Então faz o seguinte, transforme o sol em lucro executando seu projeto com a Engegrid. Outro parceiro nosso é a Metaplano Contábil. Você precisa de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio? A Metaplano é muito mais do que um escritório tradicional. A Metaplano é especialista em contabilidade consultiva com foco total na solução de problemas e em facilitar a sua rotina empresarial. Com a Metaplano você esquece processos complicados, formulários milhares e respostas demoradas. O trabalho deles é sempre pautado em disponibilidade, pessoalidade e tudo dentro da lei, sem jeitinho brasileiro, oferecendo serviços agregados que vão além dos números, como orientação estratégica, suporte próximo em cada decisão. Então, se o que você busca é um parceiro que te responda rápido, de forma simples e objetiva, conte com a Metaplano. Outro dos nossos patrocinadores é a Carvalho Trust. Você sabe, soluções financeiras são só meios. O verdadeiro valor está em estratégias que te dão tranquilidade. Então, se o que você busca é uma estratégia personalizada que atenda às suas necessidades, os seus objetivos, e não os do assessor que precisa bater meta e ganhar uma comissão, conte com a Carvalho Trust. A Carvalho Trust é uma assessoria financeira 100% independente que tem o foco em atender pessoas e entender os seus objetivos para cumpri-los. Então, se você quer um plano 100% personalizado para sua empresa, conte, para sua empresa não, para você, para sua vida, conte com a Carvalho Trust. E o outro patrocinador é a Salcio Branding, que apareceu aqui em algum momento. E se você acha que uma pequena empresa não pode investir em branding e marca, eu vou te propor uma reflexão. É mais fácil manobrar um Kwid ou uma Scania? Dessa vez eu usei nomes próprios. É sempre mais fácil manobrar um carro menor. Com empresa não é diferente. Quanto menor for a sua empresa, mais preparada ela está para fazer mudanças dentro do seu posicionamento, sem que isso te gere custo, sem que isso te gere problemas e de uma maneira que você possa receber os impactos positivos disso no futuro. Então, se está no seu momento de pensar em branding, de pensar em posicionamento e ter uma comunicação mais assertiva, entre em contato com a Salcio, que certamente nós poderemos ajudar você. Temos também o nosso apoiador, Murata Advogados, que está ali na outra sala ao lado e também nas nossas canecas. E cada um desses patrocinadores é responsável por fazer esse projeto acontecer. Aproveito para agradecer também a presença da Isabela. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigado. Se apresenta para o pessoal aí. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Corrêa, como apresentada ali pelo Daltro. Sou advogada tributarista, representando ali o TOS Advogados. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho Mas vamos lá. Se apresenta para quem está vendo a gente, para aquela câmera ali, para a branquinha. Legal. Bom, agradeço muito pelo convite. Eu me chamo Mayara Brisdo, e eu venho falar um pouquinho aqui para vocês da minha história e da Centraliza BPO, que é uma empresa de terceirização financeira. Maravilha, Mayara, já vamos começar aqui o nosso bate-papo. Me conta um pouco sobre você, de onde você veio, do que se alimenta. Como vive? Conta um pouco da sua trajetória pra gente. Sim. E como é que você chegou até aqui. Legal. Bom, então eu já trabalho na área financeira há mais de 10 anos. Meu primeiro emprego foi bem lá novinha, sem contar idades aqui, mas eu comecei na área administrativa, numa clínica médica, e depois logo já estava no departamento financeiro, e aí a consequência veio até hoje, onde eu estou hoje no departamento financeiro, cuidando de um departamento financeiro.
Bom, a minha história veio, eu tive algumas oportunidades de curso, então eu fiz faculdade de RH de 2 anos, depois eu fiz 3 anos de Direito e acabei indo para Administração de Empresas e me formei. Só que em toda essa trajetória eu sempre estive na área financeira, é uma coisa que me chamou e eu sempre gostei muito de falar sobre esses assuntos. Eu nasci em Jundiaí, sou daqui, sou dessa cidade, morei um tempo fora, mas agora estou de volta e toda a minha família e todo mundo que eu tenho muita proximidade são daqui. Tenho também meu marido, né, o João Paulo, a gente já é casado, vai fazer 15 anos que a gente está junto, é uma longa história. Sou mãe de pet, mãe do Trovão, é um bulldog francês, ele faz muito bem para nós, é uma companhia incrível. E consequente a isso, né, consequente a toda essa minha parte financeira e o cuidado financeiro, veio e foi criada a Centraliza. Então a Centraliza, ela é uma empresa de terceirização financeira. A gente faz a rotina operacional, né, o BPO é rotina operacional financeira de outras empresas. Ela vem de encontro com toda a rotina que nós fazemos dentro de um departamento financeiro. E por que a Centraliza foi criada? Porque nós, tanto eu quanto o meu sócio, o João Paulo, nós somos criados dentro desse departamento. Então a gente sabe como funciona a rotina, a gente sabe como organizar uma rotina. Sim. E conhece aí de vários tipos e perfil de empresa. Então sempre foi uma vontade ter uma empresa, eu sempre trabalhei como CLT em grandes empresas, mas aquilo sempre estava dentro de mim. Poxa, eu quero ter a minha empresa, né? Quero construir, quero trazer para outros empresários o meu conhecimento. E uma empresa jovem, né? Nós criamos em 2022, mas deu certo. Então foi dali que ela foi fundada em 2022 e graças a Deus está dando tudo certo. E qual que foi o gancho que fez vocês criarem a Centraliza em 2022? Sempre quis empreender, mas demorou bastante para fazer. Demorou bastante. Qual que foi o gancho que levou a isso? O que acontece foi, eu sempre fui CLT, né? Eu fui criada, minha família tem esse conceito. Minha mãe foi 20 anos bancária, meu avô foi aposentado de uma grande empresa aqui da cidade, que depois foi para São Paulo, que é a FEPASA. Começou como operário e se aposentou como diretor executivo. Então a minha família tem muito essa base de ser CLT. Então eu acabei sendo CLT por muito tempo. Mas a minha vontade veio, após a pandemia, eu tive uma oportunidade de virar PJ, prestador de serviço, numa empresa para fazer uma consultoria financeira. Foi incrível, gente. Quando essa página virou, né, que eu virei de CLT para PJ, eu entendi que eu tinha mais tempo disponível e eu podia atender essa empresa. E o meu outro tempo eu podia encaixar outros clientes. Então isso foi de uma forma natural, apesar de eu querer muito ser uma prestadora de serviço, ter a minha própria empresa, mas ela não veio de, você continua sendo CLT, depois você vira PJ. Foi um convite, eu aceitei, muitos de nós não sabiam o que ia ser da pandemia, né? Eu acabei aceitando, nós nos mudamos de cidade e aí começou o meu tempo disponível, eu tinha um tempo direcionado para aquela empresa. Outros clientes foram aparecendo e aí a estrutura nasceu. Foi assim que de verdade nasceu a Centraliza e, claro, com o meu conhecimento, com o meu background do departamento financeiro e o meu sócio João Paulo, ele também tem conhecimento na área financeira, só que ele conhece muito de processos, de organização. A carreira dele foi muito pautada em colocar processos, em organizar. Então a gente juntou as duas pontas e deu muito certo. Maravilha, maravilha. E você falou que quase sempre atuou em parte financeira, ou foi sempre em parte financeira? Então, porque você teve um passado nebuloso aí, você fez direito. Essa descobriu? Não sabia. Fiz 3 anos de direito. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive alguns empregos, mas logo eu fui para a área administrativa. Nessa clínica médica, eu cuidava basicamente do atendimento. A gente chama isso de área administrativa, né? Quando eu tive a oportunidade de olhar um pouco mais para a contabilidade, foi lá, eu fiquei 5 anos nessa clínica. Então, me deram a oportunidade de fazer um pouco do administrativo, mais voltado para a contabilidade, mais voltada para o RH, mais voltada, foi daí que eu fiz os 2 anos de RH, fiz a graduação, né? Mais voltada para o administrativo e aí, consequentemente, o financeiro, porque tudo está atrelado. Sim. Não tem como você falar que a empresa está bem no administrativo e não saber como está o caixa, não saber como está o recurso. Então, dali em diante, os meus próximos empregos eram sempre na área financeira. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar numa holding. Holding é uma empresa que administra outras empresas, né? E nessa holding eu já entrei no financeiro.
E aí eu tive a oportunidade de ser analista, de cuidar de equipe, ter um time ali comigo. Então, essa trajetória, acho que do direito, foi um momento que eu gostaria, é uma coisa que me despertou, por estar até em reuniões de empresas em outros momentos, mas eu acabei não indo e fazendo e concluindo a administração de empresas mesmo. Entendi. Perfeito, maravilha. E conta pra gente um pouco então da Centraliza, né? O que a Centraliza faz, qual que é o principal foco da Centraliza, como que ela trabalha? Sim. A Centraliza é uma empresa de terceirização financeira. O que isso quer dizer na prática? A gente faz de forma remota toda a rotina operacional de um departamento financeiro. Então, toda emissão de nota fiscal, cobrança dos clientes, né, o envio de títulos vencidos ou cobrança de vencidos, isso da parte do contas a receber. Contas a pagar também, toda a inclusão de pagamento bancária, toda a programação de pagamento e a organização e rotina na rotina operacional. O que isso quer dizer? Se você não tem tudo bem programado, então todos os seus contratos, todos os seus recebíveis, todas as suas previsões de venda e tudo que você tem de custo fixo e custo variável, você não consegue ter a conclusão do seu fluxo de caixa. Que esse é o ponto principal da Centraliza, é entregar para os nossos clientes o seu fluxo de caixa. Como está o seu caixa daqui 6 meses? A sua receita paga a sua despesa? Você tem alguma margem? Você tem alguma gordurinha, como dizem, para poder investir ou para poder contratar mais funcionários? Então, quando você tem bem mapeado as rotinas operacionais, você consegue entregar para o gestor da empresa uma decisão. Ele consegue analisar com números e com informação para que caminho ele quer seguir, né? E ele consegue até pensar, poxa, realmente aqui eu preciso melhorar, esse custo eu preciso reduzir ou eu preciso aumentar porque meu negócio está aumentando. Se você não tem o número, a gente costuma falar que é muito no achismo, é muito o que está na cabeça do dono, né? Sim. Eu acho que dá, eu acho... Você não tem claro as informações. Mas por que você não tem? Porque você não tem a rotina. Você não tem toda a entrega e todo aquele desenvolvimento para que você enxergue os números da sua empresa. Então, a Centraliza ela é focada em trazer a parte organizacional para o financeiro e entrega de fluxo de caixa para os empresários, para que eles também saiam dessa rotina maluca, que a gente sabe que é muita operação, e consigam focar no negócio, né? Nós somos muito focados em pequenos e médios empresários, que normalmente quem faz o financeiro ou é o dono da empresa, ou ele contratou alguém que não tem o conhecimento de um analista financeiro para que aquilo seja executado. Então, sabe aquela história do, esqueci de pagar água porque a conta não veio? Esqueci de pagar aluguel, não peguei a guia de imposto para a contabilidade porque tem que acessar a plataforma da contabilidade. Tudo isso é porque a pessoa não conhece da rotina financeira. Ela não tem bem mapeado tudo que tem que acontecer nas datas que tem que acontecer. E como nós temos contato direto com o contador, contato direto com os donos da empresa ou com o administrativo que está ali voltado para fazer a rotina, a gente não perde data, não deixa que isso aconteça, a gente provisiona os próximos pagamentos. Então ela vem como um olhar clínico para toda essa rotina e para também entregar o número para o coordenador ou para o gestor da empresa. E eu percebo que muito nessa questão, Mai, de tanto pequena quanto média empresa, principalmente empresas mais familiares, tem essa necessidade de ter ali o auxílio de uma pessoa ali do financeiro separado, porque são muitas demandas que aquela pessoa, aquele gestor precisa cuidar. Então, parte de clientes, trazer clientes para o escritório, comercial, aí parte do financeiro, por vezes acaba acontecendo, deixou de pagar tal coisa, deixou isso ali de lado. Então, eu vejo como uma necessidade principalmente para pequenas e médias empresas. Porque quando a gente fala de departamento financeiro, a gente está falando de um momento que para alguns é o coração da empresa, para alguns não, mas assim, nós estamos falando do final. Sim. Quando chega no financeiro e a empresa não tem caixa ou não tem recurso, é porque o começo não está olhando que é a gestão, que é a administração do negócio, né? Tudo começa com uma decisão do administrador, do sócio, do dono, né? Se ele não consegue ver os números claramente, ou tem essa rotina, eu faço financeiro nas horas vagas, tem uma chance da sua empresa não ter uma rotina bem organizada e você toma a decisão no acho que dá, né? Na onde vai o vento. Porque você de fato não enxerga o que entra, o que sai, qual a porcentagem que você paga de tal coisa. Então, sim, essas empresas acabam tendo isso. É o dono mesmo que faz porque ninguém pode saber da informação.
Isso é importante, porque existem algumas empresas que, como dizem a Rádio Peão, acabam comentando, né? O quanto alguém ganha, ou quanto paga, ou quanto é a folha. Nossa, você viu aquele fornecedor, a nota que veio? Como nós não estamos dentro da empresa, nosso trabalho é de forma remota, a gente não leva essa informação, a gente não tem contato com os colaboradores, então eles não vão saber quanto é a sua folha, quanto é o 13º. Vai saber a quem interessa, a quem tem que saber para tomar decisão. Então, algumas dessas empresas não enviam, ou o dono não coloca para uma pessoa fazer por conta desse medo, dessa preocupação que vão ver ali os números da empresa. O quanto ele tira, né? O quanto antecipação de lucro o sócio acaba retirando. Então, acaba centralizando isso na mão do próprio responsável, ou de alguém que está ali junto na diretoria. Mas eu acho que quando a gente fala de número, né, de informação da empresa, isso tem que ser muito claro para os donos. Tem que ser uma reunião muito pautada em esse é o panorama da sua empresa. Para onde você quer ir? Qual é a estratégia que você quer trazer para o seu negócio? Então, toda essa rotina, ela acaba trazendo para nós aqui. O fluxo de caixa, ele não se faz sozinho. Exato. Né? Ele precisa de uma organização para poder ser entregue. Perfeito. E uma pergunta, tem a empresa de um amigo meu, de branding, empresa de um amigo meu, que acaba misturando muito conta pessoa física com conta da empresa. Isso é um perigo. A sério, vai de um para o outro, né? Que como são não valores tão altos assim, acaba não caindo tanto. Mas como é que vocês lidam com isso na Centraliza? Quando nós iniciamos um contrato, quando você contrata a Centraliza, nós temos uma etapa que chama o onboarding. É uma reunião que eu mesma vou até o cliente, se ele for próximo à nossa região, senão a gente faz de forma remota. E nessa reunião eu levanto, junto com o responsável financeiro da empresa neste momento, tudo como funciona hoje. Né? Então, justamente, a pessoa vai me dizer, olha, eu pago conta aqui da minha, né, pela minha empresa, a minha conta. É neste momento que a gente organiza essa parte. Então, o que você paga pela empresa, por exemplo, eu acabei pegando para pagar um boleto lá que eu recebi na pessoa física. Você poderia ter transferido esse dinheiro para sua conta e paga o boleto por lá. Então, dá para organizar. Hoje, os empresários fazem isso porque ele faz tudo. Ele faz o financeiro da empresa e o financeiro da pessoa física. Então, sabe, simplesmente entra na conta e faz. Só entra e paga. Exatamente. Então, no onboarding, a gente separa isso. Né? É claro que não acontece do dia para a noite. Todos nós temos que nos acostumar com a rotina. Mas eu levo isso muito claro, e depois na nossa operação isso também é muito claro, para que isso tenha separado. Empresa é empresa, sócio é sócio. O que você paga da pessoa física, você paga da sua conta física. O que você paga da empresa, até porque o fluxo de caixa ele não vai ser real se você fizer isso. Sim. Se, por exemplo, você pagar 2 contas de energia do seu escritório e só tem uma conta, como que você vai ter um gasto maior, um gasto estimado de energia que de fato a sua empresa não gasta? Então, de fato, a gente pede a separação, a gente entende que isso acontece, mas é separado. A gente vai elaborar, a gente vai trabalhar para que a gente entenda o custo desse dono ou desse sócio. Olha, o seu gasto mensal é X, vamos retirar? Em tais datas, porque são as datas de entrada e compatíveis com o seu fluxo de caixa? Pô, legal, toda semana, cada quinzena, a gente se organiza, para que ele também tenha uma vida financeira organizada. Isso é uma consequência, porque quando você arruma a empresa, você acaba arrumando a pessoa física de certo modo. Sim. Porque você até descobre o quanto você tira da sua empresa. Nessa rotina, em vou pagar a conta pela empresa, às vezes você nem percebe o quanto de fato é o custo seu e da sua família. Você só simplesmente está pagando conta e no final do mês sobrou alguma coisa na empresa. Então, a gente separa sim. Não é de imediato, não é do dia para a noite, mas a gente separa o que é físico e o que é jurídico, até porque para a contabilidade, que é para onde vão essas informações, tudo que a gente faz vai para a contabilidade, tem que ir só empresa. Meu amigo precisa se organizar. E Mari, uma pergunta, com relação a essa parte, quando você fala ali da proximidade com o cliente, pelo perfil dos clientes de você, da sua empresa, você sente essa necessidade de muita proximidade, reuniões frequentes? Como que é isso no seu dia a dia? Sim, hoje o que mais nós temos dos nossos clientes e de pequenas e médias que a gente observa é que quem faz a autorização de pagamento são os próprios donos. Quando você contrata a Centraliza, nós pedimos um acesso bancário que se chama operador. É um acesso que ele tem limitações.
Porque nós não fazemos autorização de pagamento, nem eu sempre falo quando eu estou fazendo alguma reunião comercial, eu não tiro dinheiro e ponho o dinheiro na sua conta. Sim. Eu organizo a gestão do seu dinheiro, né? Então, o sócio tem que fazer a aprovação dos pagamentos. Então, não tem como a gente não ter essa conversa, né? Existem empresas que fazem agendamentos bancários para uma semana, para 15 dias, e outras que a rotina depende de pagamento diário. Sim. Porque vende algum produto, então o caixa de ontem e acaba suprindo as despesas da semana, né? Algumas imprevisibilidades por conta do negócio. E não porque não é uma empresa organizada, mas porque o negócio depende disso, Sim. né? Então, esse contato é muito próximo por conta disso. E ninguém melhor do que o dono da empresa para determinar a estratégia. Né? Se ele não estiver próximo, só vendo o final da conta, né, enxergando ali a movimentação, como que ele vai tomar a decisão? Então, nós temos sim o contato com alguém do administrativo, se ele tiver. E por que eu falo do administrativo? Vamos dar um exemplo aqui. Se a sua empresa comprou algum equipamento, então nós estamos aqui na Salso, compramos 10 computadores. Nós do financeiro, por sermos uma empresa que trabalhamos remotamente, a gente não sabe se os equipamentos chegaram para vocês, para que a gente possa fazer o pagamento ou dar entrada na nota. Então, alguém daqui do seu administrativo tem que nos dizer, olha, essa nota é verídica, eu realmente comprei e os equipamentos chegaram. Então, esse contato, ele é diário Sim. com a nossa operação, com os nossos operadores, para que a rotina seja bem feita, né? Eu não posso simplesmente pegar uma nota emitida contra o seu CNPJ e sair pagando. Exato. Eu preciso que alguém na empresa me diga que realmente aquilo aconteceu, aquela contratação, utilizou um contrato de algum outro prestador de serviço. Tudo isso o financeiro tem que projetar. Então, muitos empresários não têm uma pessoa no administrativo, essa pessoa o próprio dono acaba fazendo esse contato, mas quem tem, a gente também fala com esse administrativo. E o que facilita bastante para o empresário, né? Que ele delega essa responsabilidade ali de, nossa, eu tenho que controlar se está tudo certinho, se foi colocado ali as contas para pagamento da forma correta, para que eu possa aprovar. Então, acho que facilita, tira aquela carga emocional ali por parte do empresário. Tira bastante carga. Até para alguns pagamentos, por exemplo, contadores, né? Eles mandam por e-mail, obviamente, as guias, os tributos que você tem que pagar no mês, mas muitos deles têm portais de acesso. Sim. Então, imagina você tá lá na sua rotina, na sua fábrica, fazendo acontecer, e você fala, opa, peraí, eu tenho que entrar no portal da contabilidade e pegar a guia porque hoje é dia 20. Não vai passar, os juros vai acontecer e aquilo não vai ser feito. Então, você não se preocupa mais com isso. Você se preocupa em fazer o seu negócio ter mais cliente. É isso que é a sua preocupação como empresário. Sim. Muito bacana. E qual que é o diferencial da Centraliza com relação às outras empresas do mercado, para você? Olha, uma coisa que a gente preza muito na nossa empresa é o tempo de resposta. O tempo de resposta, eu digo que é o atendimento que nós fazemos com os nossos clientes. Por se tratar de um departamento que ele é muito próximo, como nós dissemos, aos empresários e a quem faz a aprovação dos pagamentos, esse tempo de resposta ele tem que ser ativo. A gente preza muito por isso, né? Preza por ter esse contato imediato, ter uma resposta mais imediata possível, porque as coisas também acontecem de uma hora para outra numa empresa. A gente programa muito, mas pode acontecer. Pode ter um pagamento imediato, pode ter uma mudança de pagamento imediato. Então, isso é uma coisa que a gente leva, é um diferencial que eu acredito muito forte na Centraliza. É o atendimento direto com o seu operador direcionado. Então, eu, Maiara, vou estar fazendo a sua empresa, a sua rotina, você sabe quem procurar. Você não vai falar com 10 pessoas dentro da Centraliza. Você vai falar com a Maiara. E esse tempo de resposta, ele é muito importante. E também não posso deixar de falar do background que eu tenho de departamento financeiro. Então, eu estive muitos anos no departamento financeiro, eu sei uma rotina, eu sei como organizar a rotina e eu sei como tirar do papel aquele sonho. Eu escuto muito empresário dizer assim, nossa, minha rotina, meu sonho é aprovar pagamento uma vez na semana. Dá. É só você se organizar. Sim. Você não precisa olhar todo dia para o seu financeiro. Existem empresas que a gente consegue programar, principalmente empresas que são entradas de contrato mensal recorrente. Não tem por que você ficar todo dia olhando. Então, sim, e eu digo que isso é um diferencial por a gente estar tanto tempo na área financeira e fazer com que o seu negócio entre na rotina. Perfeito. E até aproveitando, Mai, com relação a essa parte que você conta, né, com relação à parte do financeiro, pensando ali em ramos
de atividades, ramos de empresas? Tem algum perfil ideal de cliente ali em relação à sua empresa que você talvez tenha preferência, talvez considerando ali de 100%, Isa, 70%, 80% é mais voltado para essa atividade aqui específica? Nós temos, por eu ter trabalhado muito em clínica médica, né, nós temos aí uma proximidade, uma metodologia para clínicas médicas, clínicas multidisciplinares, que funciona muito bem. Essa é uma grande parte da nossa carteira. E também escritórios de advocacias, também, de advogados também, a gente tem uma facilidade em desenvolver o processo do departamento financeiro. Mas, de fato, a gente, claro que não nicha especificamente, porque são muitas áreas. Mas eu diria também, um terceiro, que são empresários que realmente querem fazer o financeiro acontecer. Poxa, eu quero o meu financeiro organizado e eu sei que eu não consigo fazer essa rotina. Quando a gente tem o responsável pela empresa com essa consciência de que ele precisa de uma rotina, ele precisa de alguém olhando para o seu financeiro, isso eu vou dizer que é melhor do que uma atividade exclusiva. Sim. Eu digo que isso já é 80% de uma rotina bem organizada. É você estar à frente de um negócio e querer que o seu negócio seja organizado. Isso nos ajuda muito na nossa inicialização de contrato e para que essa rotina também aconteça de forma dinâmica. Vai acabar vendendo pro meu amigo. Tirar aquilo que você fala do Excel, né? Controle por Excel, planilha ali, o empresário fica todo confuso em relação a isso. Funciona para quem sabe muito mexer com Excel. Excel ele é um aplicativo que funciona, mas assim, você escolheu uma linha, você apagou uma informação, você não vai lembrar. Vai passar. Aí já entra em desespero. Então, já entra em desespero. Exatamente. Não conheço então, assim, esse pânico, não. É fundamental você ter um sistema financeiro. É fundamental, até porque ele faz atividades que você no dia a dia não faz. Como, só um exemplo, buscador de nota fiscal. Qualquer pessoa pode emitir uma nota para você. Mas como que você vai saber? Você vai ficar entrando no site da prefeitura, você vai falar, agora 9 horas da noite, estou aqui tranquilo em casa, deixa eu ver se alguém emitiu uma nota contra a minha empresa? Não. Então o sistema te dá isso, ele te traz essa informação. Sim. E outras facilidades, né? Ele integra com a prefeitura para emitir nota, ele controla estoque, ele controla fluxo de caixa. Então a gente faz tudo isso em sistema financeiro. Isso é fundamental. Planilha é ótimo, eu amo, mas o sistema financeiro aí não tem como não ter. Sim. Maravilha. E conta pra mim uma história marcante que você teve com um cliente que mostre justamente esse valor que a Centraliza oferece. Olha, além da organização, eu acho que isso pra mim é o principal, que mais me pega. Claro que a gente tem retornos muito positivos de o atendimento foi bom, o atendimento foi rápido, eu precisava e eles resolveram na hora, mas o que realmente me pega é a organização. Clientes, advogados que estão com a gente, dizem assim... É tudo desorganizado. Eles até são... Eu acho que eles têm muito tempo para ficar lá nas suas audiências e não tem nos tempo processos. E não tem tempo para emitir uma nota, né? Mas assim, advogados nós temos bons retornos com essa questão de emissão de nota, de cuidado financeiro, de organização da rotina. E também para falar de fluxo de caixa. Quem já tem uma pessoa ali fazendo o financeiro, ela não entrega o fluxo de caixa. Ela faz a rotina, né? Uma assistente financeira, ela vai fazer a rotina financeira muito bem feita, mas ela não tem o olhar analítico. Então, quando você leva para o cliente essa informação, para mim é um dos momentos mais legais, porque eu mesma faço a entrega dos números financeiros, né? E é ali que a gente discute e você vê a surpresa da pessoa. Nossa, mas isso é meu custo fixo? Nossa, é isso que eu faturo? É isso que está vencido de cliente? Então, isso eu acho extremamente importante, você ter essa informação, você saber para onde a sua empresa está indo e o que de fato está ficando para trás quando a gente fala de vencido. Sim. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante, que isso faz com que a gente fale, poxa, nosso trabalho funciona. Claro que tem validações de algumas pessoas que já nos retornaram, mas quando eu escuto ou quando vem ali da operação dizendo, olha, Mayara, o tal cliente falou que isso daqui funcionou, essa rotina se adaptou. A gente se adapta muito na rotina do cliente. A gente sabe como é a rotina empresária. Nós somos empresários. A gente sabe o tempo que a gente tem que fazer as coisas. Então, quando esse retorno vem, é muito importante para nós. Bacana. Vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos. Como é que você imagina a Centraliza daqui a 5 anos, Maia? Olha, essa é uma pergunta desafiadora,
mas eu quero manter a essência que nós temos hoje, né? A essência no sentido de estar próximo ao cliente, estar fazendo um bom trabalho. Eu acho que isso é o que faz uma empresa perdurar e se manter por todos esses anos e por mais anos, né? Isso é uma coisa que a gente não pode perder. E imagino ser uma empresa que está bem posicionada no mercado, uma empresa que tem ali sua carteira de clientes e bons retornos, porque o financeiro ele tem uma diferença que não é você comprar um produto. Quando você compra uma terceirização financeira, você não escuta depois de um mês, nossa, tô amando. Porque aquilo leva tempo. Sim, tem uma Leva transição. tempo para se organizar. A gente fala de 2 meses de um onboarding. Então, não é um produto que você comprou, passou e funcionou, né? Então, esse relacionamento é o que eu mais prezo e é o que eu acho que nós temos que ter. Em 5 anos, imagine daqui 5 anos algum cliente disser para mim, olha, faz 8 anos que eu tô com a Centraliza. Faz 9 anos que a Centraliza faz o BPO para nós. Isso, para mim, é um retorno de que a rotina e o nosso trabalho funciona. Bacana, muito legal. Tem algum projeto novo vindo para a Centraliza que você pode compartilhar com a gente? Tem alguns projetos, tem alguns ainda que são mais escondidos, mas temos aí a intenção de ter um local para receber nossos clientes. Eu acho que isso é extremamente importante. Hoje a gente faz de forma remota, nós vamos até o cliente, mas quem sabe aí em breve teremos um lugar físico para o nosso escritório. Ai, Aí que sim. bacana. Tem que me chamar para fazer reunião lá, mesmo que meu amigo não contrate você. Pode deixar, pode deixar. E o que motiva você a continuar crescendo? O que motiva a Centraliza a continuar crescendo? Olha, uma por ser... Eu acredito muito que quando a gente faz uma empresa, a gente cria uma empresa, a gente já cria com uma paixão, né? Cria para que aquilo dê certo. Eu acredito que todo empresário faz isso. Mas, de fato, o que me faz continuar é esse retorno que nós temos, o feedback que nós temos que a nossa operação funciona. Que a gente consegue dar mais tempo para o diretor, para o dono cuidar do seu negócio, ver os números evoluindo. Isso é uma coisa incrível para mim. Você enxergar o fluxo de caixa e ver que aquilo está funcionando. Ver que a empresa está flutuando ou que está com uma projeção boa. Eu acho que isso é o que me faz mais manter a empresa, o combustível. E a gente fala, obviamente, né, nós temos o nosso fluxo de caixa, nós temos a nossa rotina da Centraliza, mas levar esse conhecimento é muito bom, é muito importante. Muito legal. E deixa eu perguntar um pouco de BNI agora. Como é que você conheceu o BNI, Mai? O BNI, eu tenho colegas que estão no BNI há muitos anos, né? Mas o BNI veio, de fato, assim, quero conhecer e quero ir até lá, após ter fundado a Centraliza, foi justamente para ampliar meu networking e falar da Centraliza para outros empresários. Era isso que eu tinha na cabeça. Eu preciso estar num lugar que eu consiga falar desta empresa e que as pessoas consigam me ajudar a levar para mais pessoas isso, né? E então eu entrei no Instagram, comecei ali a procurar grupos e encontrei o UP. Chamei ali no Instagram, conversei com uma pessoa e ela me disse, vem até nós. Na época ainda tinha reunião online, né, por conta de tudo que aconteceu. Então eu fiz uma online e uma presencial. Mas quando eu fui no UP presencial, eu senti uma energia que eu falei, é esse grupo que eu quero. Eu não podia, porque a minha cadeira estava ocupada, né, BPO financeiro, já tínhamos uma pessoa. Então eu fui conhecendo outros grupos para, né, poxa, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Sim. Mas o UP me cativou de um jeito muito diferente de outros grupos. Ele, de fato, as pessoas me recepcionaram, quiseram saber sobre o meu negócio, estavam interessadas em saber o que é a Centraliza. O que você espera? Qual que é o seu objetivo? Né? Quem é a Centraliza? Então isso me fez estar no BNI. E aí a consequência... Bom, aí demorei 9 meses para conseguir. Parece uma gestação, né? Mas eu consegui. Leva um tempo pra você conseguir acabar com a empresa de outra pessoa pra ela sair, né? Não era interesse, ele saiu de livre espontânea vontade. E eu fiquei sabendo com uma colega de BNI, de um outro grupo, num café, quando nós sentamos para conversar, falando de BPO para BPO, que ela também é BPO, e aí ela me disse, você tá sabendo que no UP saiu? Foi assim que eu descobri que o BPO estava com a cadeira livre no UP. Neste momento eu peguei o telefone, liguei para a pessoa que eu tinha contato dentro do UP e falei, a cadeira é minha, eu não queria nem que ela fizesse mais nada, então isso foi muito bom. E a consequência veio, Daltro. O UP tem sido assim um divisor para a nossa empresa.
tem crescido muito pelo BNI, nós temos muitas indicações, nós temos muitas referências muito bem qualificadas de membros que nos contrataram, que precisavam da organização financeira, mas também de clientes desses membros, que precisam de uma rotina financeira, e tudo isso veio por conta do UP. Então, é muito bom para nós, faz muito bem para a nossa empresa estar dentro do UP hoje. Legal. E qual que foi a melhor experiência ou o resultado mais interessante que você teve dentro do BNI até agora? Olha, eu estava no meu quase terceiro mês, segundo mês e meio, falando de resultado financeiro, né? Que é o que eu consigo explicar bem. Uma pessoa me chamou, um membro, que não é mais ela, mas ainda temos a cadeira dela ali, e ela me chamou para fazer 1 a 1, e eu saí dali com um contrato fechado. No terceiro mês, o meu primeiro ano já estava pago. Então, assim, que nem estava no terceiro mês, era 2 meses e pouquinho. Então, falando de retorno financeiro, foi muito rápido, né? Para mim, para nossa empresa, foi muito rápido. Logo ali, a gente já teve o primeiro contrato e isso já se pagou, já completou o meu ano de BNI. E depois, ainda dentro daquele primeiro ano, eu estou indo para 1 ano e meio de grupo, né? Já tive mais contratos, então assim, o que eu já investi foi muito incrível. Pelos próximos 2 ou 3 anos eu já tive esse retorno. Então eu acredito que, claro, nós temos que divulgar a nossa empresa, falar da nossa empresa. Muitas pessoas usam mídias e não tem problema nenhum nisso, mas para o meu nicho, quando você fala, eu conheço a Centraliza, eu sei que eles fazem um bom trabalho, nós estamos falando de uma coisa que é muito particular para as empresas, que é o dinheiro, que é a confiança em cuidar dessa rotina. Então, quando a gente fala do BNI, a gente fala de pessoas que nos referenciam dizendo que nós temos qualidade, elas conhecem as qualidades. E por incrível que pareça, as pessoas que mais me referenciam hoje são clientes da Centraliza, que estão no BNI. Então, isso é muito bom, quer dizer que funciona e quer dizer que eles indicariam o nosso trabalho, porque eles ainda estão conosco. Maravilha, muito legal. E já puxando esse gancho, como é que você enxerga a importância do networking para o sucesso do seu negócio? Olha, eu diria que 100%, senão 99,99%, né? O networking faz com que a gente chegue e alcance outras vozes, né? Outras pessoas. Então, quando eu falo para quase 40 pessoas toda semana o que a minha empresa faz, o que nós tivemos de mudança para algum cliente, ou de algum case de sucesso, de alguma informação, essas pessoas aprendem tanto sobre o meu negócio que eles vão falar para outros. Então, é difícil quem tem um time comercial de 40 pessoas, né? Só grandes empresas têm isso. Então, quando a gente fala de network, a gente fala de pessoas, outros empresários falando do seu negócio para outros empresários. Então, para mim, é fundamental estar dentro desse networking. Perfeito, maravilha. Quer complementar com alguma pergunta, Isa? Acho que não. Então vamos para o nosso encerramento. E aí eu quero que você olhe para aquela câmerazinha ali, aquela branquinha ali. Deixa uma mensagem para quem está começando agora no empreendedorismo e está passando pelos desafios que você já passou, que eu já passei, que a Isa já passou e que nós ainda passamos. Deixa uma mensagem aí para essas pessoas. Olha, primeiro eu diria para você, não desista. Se realmente é a sua paixão ter a sua empresa, se é uma vontade que você sente, faça, empreenda e tenha os iniciais controles que você precisa, né? Não ache que por estar começando você tem que fazer tudo. Você precisa focar no que de fato o seu negócio precisa para crescer. E conte com especialistas que cuidem de outras áreas, né? Digo, conte também com a Centraliza. A gente vai fazer a organização do financeiro. Nós iremos dar os números para você para que você tome decisões baseadas no que você tem hoje e a sua expectativa do futuro. Maravilha! E agora sim a última pergunta. Como que as pessoas que estão vendo o podcast com a gente, que estão ouvindo, como que elas podem encontrar você? Como que elas podem encontrar a Centraliza? Manda um sinalzinho de fumaça, um pombo correio. Chacoalhe uma nota. Chacoalhe um dinheirinho. Chacoalhar uma nota é difícil ver nota hoje em dia.
Como é que faz para achar vocês? Eu era fascinada em moedas. Bom, nós temos o nosso Instagram, Centraliza BPO. Nós também temos o nosso site, www.centralizabpo.com. As nossas redes sociais, lá tem principalmente o nosso Instagram, fala bastante sobre a nossa rotina e também os nossos contatos estão lá. Maravilha. Você também encontra a Maia, a Isa, eu, o Jonas que está aqui gravando, todas as quintas-feiras de manhã, lá nas nossas reuniões no BN Up aqui de Jundiaí. Aproveito aqui, muito obrigado, Maia, foi ótimo o papo, espero que você tenha curtido. Obrigado, Isa, pelo papo, espero que tenha sido bacana. Um agradecimento especial para todos os nossos patrocinadores, a Engigrid, a Metaplano Contábil, a Carvalho Trust, a Sálcio e a Murata Advogados. E um agradecimento especial a você que assistiu a gente até aqui, que teve essa paciência de nos ouvir até o fim. Espero que tenha sido enriquecedor de alguma maneira para você e que a gente possa se ver no próximo episódio. Tchau, tchau.